Muito boa noite a todos os participantes dessa roda de conversa que o Conselho Regional de Economia do Paraná, Sexta Região, está promovendo nesta noite. Nós estamos abordando o tema riscos e oportunidades da inteligência artificial. Quero, neste momento, agradecer a presença do presidente do Conselho Regional de Economia, o economista Aldisney Bega, e quero pedir ao nosso presidente que faça uma saudação aos participantes. Com a palavra, o nosso presidente. Caro conselheiro Godoy, você me pegou de surpresa, tá? Eu acabei de adentrar a reunião, tá? Que eu estava num outro compromisso, tá? Mas o que eu tenho a dizer é que desejo à nossa palestrante, a Bruna, né? Que ela nos transmita, pelo seu conhecimento, a bagagem que ela possa nos transmitir, né? E desejo uma boa palestra. Muito obrigado, conselheiro Paulo Godoy. Né? Eu agradeço a sua presença, conselheiro. É muito importante que o presidente, sempre que possível, participe desses eventos, mostrando que não é só o presidente, ele é um ativo e idealista na divulgação do conhecimento a todos os nossos economistas. Agradeço ao vice-presidente Tiago Jazinski e também à nossa coordenadora do Núcleo de Perícias do Corecon, André Prodol, né? Provavelmente vai nos assistir também. Eu quero cumprimentar a todos aqueles que se inscreveram nesse tema tão empolgante, que é a inteligência artificial. Todos nós temos dúvidas sobre isso, e principalmente dos riscos e oportunidades que este tema pode trazer na vida das pessoas. Por isso, convidamos a nossa palestrante da noite, a Bruna Godoy, que é advogada formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, é mestre em leis europeias e transnacionais de propriedade intelectual e tecnologia da informação pela Universidade de Göttingen, na Alemanha. Atualmente, ocupa o cargo de Global Senior Counsel for Responsibility aí na GE Healthcare, onde lidera a implementação do programa de governança de inteligência artificial responsável, gerenciando riscos ao longo do ciclo de vida da IA em produtos comerciais e sistemas internos. Com vasta experiência em privacidade, governança e segurança da informação, Bruna é palestrante e autora de artigos na área, além de possuir as certificações Fellow of Information Privacy FIP, Certificate Information Privacy Professional Europe, CIPP/E, e Certificate Information Privacy Manager CIPM pela International Association of Privacy Professional, IAPP. Inclusive, recentemente, participou em Boston, no mês de setembro, de um evento da IAPP. A participação nossa de hoje foi aberta ao público. E, evidentemente, o que Bruna vai abordar vai mexer com todos nós. O que Bruna me pediu é que ela quer fazer realmente uma roda de conversa. Ela não quer ficar falando uma hora seguida e dúvidas podem surgir durante a sua apresentação. Então, quem sentir necessidade de pedir a palavra, mesmo ela estando apresentando, pode fazer, para que isso realmente seja uma roda de conversa. Será um pouco diferente dos eventos anteriores, onde o palestrante falava uma hora seguida e daí sobrava 30 minutos para esclarecimentos, né? Então, esta vai ser a forma que Bruna vai conduzir. Sintam-se perfeitamente à vontade, né? Bruna, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada ao Corecon. É um prazer estar aqui de novo pelo segundo ano consecutivo. Acho que acredito que foi em novembro do ano passado, também presencialmente, nos 60 anos do Corecon, falando um pouco sobre inteligência artificial.
E de fato, a ideia de hoje é não ser uma apresentação, mas de fato uma roda de conversa e tentar explorar um pouquinho da expertise que eu tenho no campo de trabalho e na própria aconselhamento que eu faço dentro da minha empresa, para trazer um pouco dessas experiências com vocês. Mas eu quero usar e abusar de alguns recursos, como por exemplo do chat. Então, se vocês já tiverem dúvidas iniciais ou tiverem pensando em quero saber mais sobre geopolítica e IA, quero saber mais sobre como eu consigo usar melhor as ferramentas, ou quero saber mais sobre riscos de maneira geral, ou impacto econômico, ou impacto no mercado de trabalho. A minha ideia e meu objetivo hoje é justamente trazer em um alto nível, claro, a gente, com o tempo que nós temos, é uma área muito ampla e muito vasta, e tem muitos tópicos que a gente pode debater. Mas a minha ideia é que vocês pelo menos saiam daqui hoje entendendo o que é a inteligência artificial e como ela funciona, e principalmente alguns dos riscos que ela traz. Acho que a gente sempre vê muitas palestras e eventos sobre as oportunidades e qual é o seu potencial transformador, e de fato ela tem um potencial transformador mesmo. E não me entendam mal, eu sou uma entusiasta da tecnologia, eu sou uma entusiasta da IA, e eu gosto, só para dar um panorama, a gente viu aqui, teve a leitura do meu currículo, mas eu gosto de falar um pouquinho de como eu vim parar aqui e o tipo de trabalho que eu faço na empresa que eu atuo. Então, a GE Healthcare é um spin-off da General Electric e é a parte do setor de saúde. A gente tem hoje mais de 19 bilhões de faturamento e mais de 60 mil empregados ao redor do mundo. E o meu cargo é justamente de conselheira, eu fico dentro da vertente do jurídico, mas é um conselho para implementação e para estratégia da IA na nossa empresa, não só nos nossos produtos, que a gente tem dispositivos médicos, raio-x, ressonância, ultrassom, que já tem funcionalidades de inteligência artificial para fazer diferentes tipos de tarefas, mas também como empresa, como a gente, como uma das empresas da Fortune 500, vem adotando a IA, como que a gente vem pensando em estratégia de IA, como são as iniciativas internas e como fazer isso da maneira correta, de acordo com as leis aplicáveis, mitigando riscos e também navegando o que é hype e o que é realidade no mundo da IA, porque é um assunto bastante técnico e complexo, então há muita informação incompleta ou até mesmo conceitos que são erroneamente dissipados, mas o fato é que a inteligência artificial é uma tecnologia revolucionária e ela chegou para, de fato, alterar a forma como a gente se relaciona com o mundo, com o trabalho, e a gente tem que entendê-la da melhor forma possível para conseguir nos precavermos e identificarmos riscos e utilizá-la da melhor maneira possível. Antes da gente começar, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é um vídeo. E eu já venho trabalhando com inteligência artificial há pelo menos 5 anos, e nos últimos 2 anos, muito mais intensamente nesse cargo específico de IA. E esse foi um dos vídeos mais didáticos e rápidos que eu achei até hoje, que explica um pouquinho como essa tecnologia funciona. Ainda assim, ainda que seja o mais simples que eu achei até hoje, ainda assim ele é bastante técnico e bastante complexo. Então, antes da gente começar, eu quero passar esse vídeo para vocês. É um vídeo de 4 minutos e ele tem conceitos técnicos, mas ele mostra em imagens. Mas a ideia é que depois desse vídeo a gente debata um pouquinho sobre como a inteligência artificial funciona. E aí, a partir disso, eu vou contar com vocês para vocês guiarem para onde nós vamos hoje, em qual área ou setor ou esfera vocês têm mais interesse em saber sobre. E, claro, tenho meu nível de conhecimento em cada uma dessas áreas é variado. Se a gente entra em assuntos mais macro, como economia, geopolítica, eu não consigo descer a níveis extremamente técnicos, mas eu pelo menos tenho um nível inicial de conhecimento e eu posso direcionar para vocês recursos adicionais para que vocês possam se informar mais. Então, por isso que a ideia hoje é, de fato, que seja uma roda de conversa. Então, fiquem à vontade para erguer a mãozinha aqui pelo Zoom, ele tem uma feature que você consegue erguer a mão para falar, ou então coloca a sua dúvida no chat, a gente vai estar monitorando também, tá bom? Deixa eu só mudar aqui e vamos lá para ver esse vídeo. Esse vídeo ele é de uma organização da Austrália, feito em parceria com o Google e com o governo australiano,
para capacitar o letramento digital da população. Então, esse vídeo ele explica o que é IA. Ele é um vídeo em inglês, ele tem legendas em português. Depois eu vou passar o link dele aqui no chat para vocês. Mas vamos assisti-lo juntos e depois a gente comenta um pouco mais sobre ele. Vamos lá, então. Behind the scenes in our favorite apps, making breakthroughs in the lab and constantly in the news. Artificial intelligence is all around us. But how does it work? Let's shed some light on the world of AI. Artificial intelligence is an umbrella term that covers a wide range of systems that all work in slightly different ways. But many of the most widely known use mathematics to find patterns in data. These patterns are then used to make predictions. The most common forms of these AI systems use something called machine learning, where algorithms analyze data, arranging the patterns and features into models. You can think of models a bit like a map. Let's look at how a machine learning model might use an image of a koala. This image has millions of pixels. When we put this digital file through a machine learning model, these data points are processed via layers of multiplication and addition until patterns start to emerge for different features. You can think of these like islands. The more images we add, the more comprehensive the map becomes. Here on Koala Island, the west side of the island represents koalas with small ears, and the east, big ears. What's really mind-blowing is that ear size is only one feature, and to represent all of the different shapes, colours, moods, and compositions of koala images, we not only have to get 3D, but imagine thousands of dimensions. Maybe for now, let's keep it at just 2. Now, if we take this map that's been trained with millions of koala images and ask what an image might look like here, an AI system can generate a completely new image related to that location. This is called generative AI. Amazingly, this mapping process works for any data, whether it's text, images, sound, whatever can be described with numbers. When we train models with these different data types together, it's a bit like combining 2 maps. Here, we have a text-to-image model, trained using images and their text labels. These models can take on complex tasks, answer questions, write poems and music, and even generate videos from scratch. But fundamentally, what we're doing is giving computer systems a way of mapping information and making connections between patterns. It's maths, not magic. So while these outputs are very convincing, it's important to understand that they're only a prediction based on training data. If we go back to our text-to-image map, and imagine that our text map was trained using American examples instead of Australian, this prompt might give us a much different result. Sometimes this can lead to something called bias, where unfair or unbalanced outputs are generated that amplify inaccuracies or gaps in the data. Take planning a playlist, for example. If an AI was trained using only your listening history, it won't have the right data to generate a playlist that appeals to everyone. It's important to remember that human and artificial intelligence are different things. For example, humans can instinctively understand context and apply common sense. AI systems approach things differently. That's one of the reasons it's important to understand how AI systems work, to ask questions and decide when and how we want to use them. In the right hands, AI systems can be incredibly powerful tools, helping manage huge data sets, see patterns that humans can't see, and automate complicated processes. But it's up to all of us to ensure it's being pointed at the brightest future possible. To find out more, check out csiro.au/AI. Bom, eu não sei como a audiência reage a esse vídeo e o nível técnico que ele apresenta, mas ele tenta, de fato, descomplicar um pouco em como é o processo da IA, como ela funciona e como ela aprende, e ela justamente fala em alguns pontos essenciais.
Como, por exemplo, deixa só vocês. Eu acho que eu pausei o compartilhamento aqui da tela, né? Acho que sim. Eu queria entender com vocês, e vocês podem usar o chat para interagir também, caso vocês não queiram sair do mundo do microfone, mas entender no dia a dia de vocês, seja profissionalmente ou de maneira privada e para usos particulares, quantos de vocês já vêm usando ferramentas de IA, sejam o ChatGPT ou o Copilot da Microsoft, ou até mesmo ferramentas de IA específica e IA generativa? Isso já vem fazendo parte da rotina do que vocês fazem, ou da empresa que vocês participam, ou da entidade governamental? Fabiano, por favor. Oi, boa noite. Conseguem me ouvir? Conseguimos sim. Boa noite, Fabiano. Tá, eu estou utilizando a inteligência artificial para fazer meus laudos periciais. Eu escrevo primeiro, tá? De acordo com a minha mente, e presto para criei uma persona, tá? Uhum, Persona de perito judicial, e presto para melhorar a didática e a coerência lógica. Eu estou faltando com a perfeito. fazer isso? Não do laudo todo, às vezes só de uma parte do laudo, outra parte. Eu estou Perfeito. faltando com a ética fazer isso? Se o quê? Desculpa, qual é a pergunta? Faltando com a ética fazer esse tipo de coisa? Não, de maneira alguma. E eu acho que principalmente a forma que você descreveu é muito bom e está muito alinhado com o que as pessoas vêm fazendo e a forma certa de utilizar. Muitas vezes a gente pega qualquer tarefa e já de primeira delega para a IA. Então, cria um laudo baseado nisso. A IA, como vocês viram no vídeo, ela não tem um maior entendimento de contexto. Então, ela é treinada com uma grande base de dados. Pensa que toda a base de dados da internet, o ChatGPT, o Copilot, eles têm toda essa base de dados dentro do seu treinamento. Quando você pede uma coisa específica, se, por exemplo, eu peço, crie um treinamento sobre IA responsável, ele vai me dar uma coisa extremamente genérica. Então, eu preciso ser bastante específica e falar: me ajude a criar um treinamento sobre inteligência artificial responsável para um público de economistas que tem um letramento digital de nível X, Y e Z. Gostaria de abordar tópicos XPTO e utilize recursos como, por exemplo, reportagens acadêmicas ou, enfim, ou publicações acadêmicas ou priorize textos legais. Então, quanto mais contexto você dá na hora que você pede as coisas para a inteligência artificial, melhor vai ser o resultado que ela vai te oferecer. Isso se chama engenharia de prompt. Como vocês viram, a IA funciona analisando dados. Então, quanto mais estruturado a gente consegue fazer os pedidos para a inteligência artificial, melhor vai ser o resultado. Entretanto, ainda assim, além da falta de contexto amplo, também tem um grande problema que é a inteligência artificial está fazendo predições. E principalmente o ChatGPT, ele é um modelo de linguagem, é um algoritmo que a gente chama de modelo de linguagem. Então, esse tipo de algoritmo, ele é muito bom em uma tarefa que é gerar texto e interpretar texto. E o que que isso quer dizer? Que ele tem certeza das coisas que ele está te recomendando? Não, mas muito mais ele, com base no que você pediu e com base no que ele tem na base de dados, ele faz um cálculo gigantesco de vários bilhões de parâmetros, muitas vezes, para entender qual seria o resultado mais provável. Então, você tem algo que não necessariamente é verdade ou está factualmente correto, mas sim uma representação daquilo que provavelmente pode ser. Então, você tem isso, e é por isso que você nunca pode confiar 100% nas respostas da IA. Esse é um dos motivos. O segundo motivo é porque eles têm um risco específico chamado alucinação. E Isso. essas IAs, o que que é alucinação? E é realmente o nome desse risco técnico. E é justamente, ele tem a ver com o processo de treinamento das grandes IAs, desses grandes modelos de linguagem que a gente tem hoje. Então, quando a OpenAI, por exemplo, fez todo esse scrapping de dados e colocou dentro do modelo, é a primeira fase do treinamento. Depois, em outras fases, você tem algo que se chama treinamento de aprendizado por reforço envolvendo humanos. Então, você tem humanos nessa fase de treinamento da IA avaliando a resposta que a IA te dá. Então, IA, que cor é o céu?
Então, se ela responde o céu é azul, os humanos avaliando vão dar um ponto positivo. Se ele responde errado, vão dar um ponto negativo. Mas tem um grande problema nesse modelo de treinamento, é que a IA não ganha e nem perde pontos nesse momento de avaliação se ela dá uma resposta não sei. E é aí que começa o grande problema da alucinação, porque como ela sabe que ela quer agradar esse humano que está ali. E claro, quando eu estou falando agradar, não é que a IA é onisciente, é um sistema computacional, mas ela foi treinada para aprender que mesmo que ela não saiba a resposta, é melhor ela tentar chutar alguma coisa do que não fazê-lo. E aí que surge essa alucinação, e tem vários casos de juízes muitas vezes utilizando, juízes, advogados, Ela é, inventa né, coisa, né? que cria fatos e que eles são. Só que esse que é o grande problema. Esse modelo de linguagem, ele é muito bom na linguagem. Então, ele vai te apresentar uma resposta que, por vezes, vai parecer 100% real e ele cria, ele fala, a citação é essa, mas, na verdade, ele está criando coisas para preencher aquelas lacunas. Então, esse é um risco que a gente sempre tem que ficar de olho, justamente. E tem um outro risco específico também que a gente tem que prestar atenção, que se chama psicofania, que é também, ela deriva desse processo de aprendizado da IA, e ela aprende a agradar o interlocutor. Então, se vocês usam ChatGPT ou outro tipo de IA generativa, é muito comum você estar falando com ela, ele fala, ótima ideia, que bom que você pensou nisso, e coloca você nesse lugar de, nossa, sou muito inteligente, estou desvendando problemas da humanidade, então ele vai te trazendo essa confiança adicional. Então, é importante a gente entender como a IA funciona, como funciona esse processo de treinamento, porque nos ajuda a entender também de onde esses riscos surgem. E aqui eu coloquei para vocês um slide de potenciais riscos de você, como usuário final de IA generativa, coisas que você tem que levar em consideração. Mas, Fabiano, respondendo a sua pergunta, é antiético o que você está fazendo? Não, de maneira alguma. A IA é ótima em ajudar a organizar dados, identificar padrões. O que você tem que entender é que ela é uma tecnologia que tem limitações e entender que ela tem riscos de alucinação, às vezes ela não vai trazer a completude de dados que você precisa. Então, principalmente para tarefas que exigem uma maior complexidade ou estão em domínios de maior risco. Então, um juiz escrevendo uma sentença, ou um advogado fazendo uma petição. E desculpa, eu acabo trazendo esses exemplos mais do direito, mas você está fazendo por exemplo, na nossa empresa, um earnings call com investidores e a divulgação de números. Eu não vou dar uma tarefa para a IA, pegar o output dela, que é muito bom, e simplesmente utilizar. Eu sempre tenho que entender que eu, como humano, tenho que revisar essas informações e o que me foi apresentado. Com o PC Bruna, também, não adianta colocar o processo inteiro no chat GPT que ele não lê, ele alucina. Obrigado, Não, Bruno. e aí que você tem técnicas, e aí que entra a engenharia do prompt, engenharia de prompt. Então, é a forma que você melhor pode conversar com a inteligência artificial generativa para que ela te entregue os resultados. Então, existem diversas metodologias de primeiro você fala a intenção que você quer, como você quer que ele haja, o contexto e a tarefa final. Então, existem diferentes metodologias, tem muito curso gratuito que o Google oferece, a AWS oferece, no próprio LinkedIn tem bastante coisa, no YouTube, esse é o termo específico, engenharia de prompt, e é a forma que vai te ensinar a conseguir melhores resultados. Isso não vai eliminar os riscos, então, alucinar e coisas nesse sentido são características inerentes da tecnologia. E é aí que nós, como humanos no loop, precisamos verificar o que está sendo feito. Então, existem coisas que estão no nosso controle, que a gente consegue efetivamente fazer para tirar o melhor proveito da tecnologia, mas ainda assim tem limitações que você, como usuário final, não tem muito o que fazer, além de entender que elas existem e saber identificar e saber agir em cima delas. Bruna, Bruna, me permita, Por favor. tem duas questões aqui que eu acho que complementam o que o Fabiano levantou. Como consultor financeiro, quais cuidados devo ter para que o uso da IA esteja dentro da LGPD? Essa é a primeira pergunta. Boa noite Perfeito. também. O grande desafio está em saber
se o que está sendo publicado e compartilhado, principalmente em redes sociais, é verdadeiro, se é fato ou fake. Então, aproveite para complementar e aí vamos dar um intervalo para você continuar expondo e abrimos mais um espaço em seguida para que novas perguntas sejam feitas. Combinado, combinado. Então, vamos lá. A São primeira duas da LGPD. da LGPD. Então, são duas perguntas um pouquinho diferentes. Você, como consultor financeiro, provavelmente você trabalha com dados confidenciais, de empresas, vai depender muito da sua atuação, mas qual que é o grande problema? Se você utiliza o ChatGPT, com uma versão pública, a OpenAI usa esses dados para treinar os seus algoritmos. Então, se você tem algum acordo de confidencialidade com os seus clientes, e se você não tem, você provavelmente deveria ter, mas você não pode estar, porque basicamente você está compartilhando com um terceiro um dado que não é teu, ou às vezes, se ele é seu, ainda assim é um dado confidencial que tem risco de causar danos à reputação se usados de maneira errônea. Então, no slide aqui, a gente pode ver específico no uso da IA generativa. Então, eu falei um pouquinho sobre desinformação e viés no conteúdo e alucinação e o que a gente pode fazer, que é sempre verificar as fontes e verificar os outputs. O segundo ponto aqui é justamente relacionado à privacidade e segurança de dados. Então, o que você tem? Nós, como na nossa empresa, por exemplo, a gente tem a versão empresa do ChatGPT e o Copilot pela Microsoft pelo contrato empresarial. Quando você tem essas instâncias direto entre empresas, você consegue dentro do contrato, e é por padrão já nesses contratos empresariais, que a OpenAI não vai usar esses dados para finalidades próprias. Então, isso é importante. E isso é muito importante entender se você é parte de uma empresa também. Eu não posso usar uma instância pública do ChatGPT para as minhas coisas do trabalho, não só para se você é um consultor financeiro, mas em qualquer empresa ou qualquer trabalho que você esteja, somente se for dado público, tudo bem você usar esses ambientes abertos. Se não, sempre utilizar essas versões que a empresa propõe. E se você é a empresa, eu empresa, o que eu te recomendaria, e a depender do tamanho do seu negócio, é pelo menos ter uma versão paga do ChatGPT, porque aí você consegue desabilitar essa função de treinamento de dados com terceiros. Só que esse é um ponto. Se a gente vai falar de LGPD em si, como um todo, ela se aplica a qualquer dado pessoal. Então, você sempre vai ter que entender, quando você está utilizando, quais são os dados pessoais que eu tenho ali e se eu tenho a finalidade legítima e uma base legal para estar fazendo esse processamento. Então, eu estou compartilhando com um terceiro não autorizado, porque você tem essas obrigações pela LGPD, porque provavelmente, como consultor financeiro, você está numa posição de operador. Você não pode usar para finalidades próprias, além de prestar o serviço. Então, usar a IA é usar uma ferramenta e adicionar um terceiro nessa cadeia. A gente tem que ter a certeza que a gente tem os controles adequados, sejam eles contratuais, ou técnicos dentro dessa utilização. Mas, de qualquer maneira, todos os outros cuidados que você já toma fora do ChatGPT, eles continuam se aplicando. Você compartilha dado pessoal só com o mínimo de pessoas necessárias, sempre minimizando esses dados ao mínimo necessário para atingir uma determinada finalidade. Então, também acaba podendo ser bastante técnico, mas acho que o conselho principal é entender como você está usando essa ferramenta e se você tem, principalmente proteções contratuais para a confidencialidade desses dados que você está colocando ali dentro. Agora, Bruna, Bruna, temos mais alguém que quer falar. É o Marco Antônio da Silva. Ele está com a mão levantada já faz um tempo. faz um bom Vamos tempo. permitir que ele fale? Marcos, você com a palavra. Boa noite a todos. Bruna, eu vou colocar alguns apontamentos antes de chegar na pergunta propriamente dita. Como consultor e também como perito, eu sei que hoje a maior ferramenta de IA na capacidade, na parte jurídico-econômica, é a OpenAI com 91% de assertividade. Ou seja, de cada 10 questões, ela acerta 9.
E isso dentro do algoritmo e dentro do mercado virtual é uma margem muito grande para erro ainda, né? É, a minha utilização da OpenAI e outras ferramentas análogas se dá hoje a premissas básicas, como classificar um processo, analisar uma empresa inicialmente, mas eu ainda acho que o fino ajuste passa pelo olhar e pela visão do profissional de economia que nós falamos, né? Na tua opinião, você ainda vê, ainda que essas ferramentas devam ser utilizadas de maneira muito inicial para o economista, mas você ainda vê que hoje a OpenAI ainda está muito à frente ante outras ferramentas como Gemini e outras no mercado? Qual que é a tua análise, tanto pelo viés jurídico e econômico que o profissional de economia precisa, mas Uhum. nela como num contexto mais amplo também? Perfeito. Não, excelente, excelente colocação, Marcos. O que a gente tem hoje são vários benchmarks do mercado. Então, a OpenAI por si só, ela publica os seus números. Eu acho que eu vou mostrar aqui para vocês em tempo real, porque isso é uma coisa muito interessante de vocês saberem como achar. Já com o advento dessas novas regulações e boas práticas do mercado, a gente vai, GPT, deixa eu colocar aqui, Model Card. Você tem esse novo conceito que chama System Card ou Model Card, que é um cartão sobre o modelo, para você entender quais são as suas limitações e como ele opera. Então, as empresas em si, elas fazem um auto. Eu vou colocar aqui do GPT-5 para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo traduzir para português a página. Eu não, bom, eu não vou conseguir fazer, mas eu já vou mandar esse link aqui no chat para vocês verem. Mas esse, por exemplo, é um disclosure voluntário que a OpenAI faz sobre o seu modelo. E ela faz sobre cada um dos seus modelos. E aqui ela vai justamente falar, ela vai abordar quais são as capacidades que ela tem, como que ela opera em diferentes setores, como por exemplo o setor da saúde. E aqui que eu falo para vocês que existem diversos benchmarks comparando qual LLM é melhor para cada setor ou para cada atividade. E não há muito consenso ainda na indústria sobre um benchmark definitivo que defina isso é melhor para isso é melhor para aquilo. E a gente tem diversas pesquisas fundadas também por essas equipes de desenvolvimento de produto que ajudam a avaliar o que é melhor e o que não é. A gente tem aqui no chat GPT, por exemplo, ele mostrando como ele é quando ele está escrevendo poesia, como ele funciona quando ele está tentando entender um risco de câncer num brinde de casamento. Então, ele vai trazendo tarefas específicas e você tem benchmarks nesses modelos aqui e ele vai, assim, vai a um nível super técnico, mas ele vai mostrar o quanto deixa eu tentar achar aqui, o nível de alucinação que o ChatGPT apresenta, o nível de psicofonia que ele apresenta. E existem algumas empresas hoje em dia que fazem esse benchmark de LLMs. E deixa eu mostrar aqui, também vou passar aqui para vocês o link. Mas eu acho que é isso aqui. Passa um segundinho. Bom, mas resumindo, vai depender muito de para qual tarefa você está utilizando. E vai depender muito do gosto específico. A gente, hoje, pensando em tecnologia, se você compara o ChatGPT e os modelos da OpenAI com o Claude, com o Gemini, com o próprio. Eu acho que, pelo menos da minha experiência, eu consigo te dizer, eu percebo que usando o ChatGPT 5.0, ele é melhor do que utilizar o ChatGPT por meio do Copilot. E por que que isso funciona? Porque quando você usa o Copilot, na verdade, ele está usando o modelo do ChatGPT no fundo. Ele só está te apresentando uma interface da Microsoft. Isso quer dizer que o quê? Você tem alguns controles adicionais, você demora um pouco mais para ter atualização do último modelo, e você tem SLAs de tempo de resposta com empresas diferentes. Então, entre ChatGPT e Copilot especificamente, pelo menos para as atividades que eu tenho utilizado, e é o sentimento que eu tenho visto dentro da empresa como um todo também, é que o GPT performa um pouco melhor.
Mas, de novo, existem muitos benchmarks e ele existe não só para macro área de como ele performa dentro da economia ou dentro da saúde, mas você consegue ter benchmarks de tarefa específica. Então, quão bom isso aqui é para resumir, enfim, para revisar um laudo pericial ou fazer uma atividade específica. Então, o que eu recomendaria é tentar buscar na internet esses benchmarks e comparar. E eu acho que a melhor forma de você realmente entender é pela utilização. Testa um pouco com um, testa um pouco com o outro. Alguns vão ter um risco de alucinação um pouco menor, outros um pouco maior, mas compensa na performance e na qualidade do conteúdo, ou talvez no nível de detalhes que ele possa ter. Então, são vários pontos a serem considerados, e não tem uma resposta única para eu te falar, olha, esse modelo aqui é melhor para isso. Mas, de E maneira geral, eu acho que o tem, ChatGPT é uma boa opção, assim, e aí, claro, você vai definindo uma maior granularidade dependendo da sua necessidade. e você tem algum local que você indica aonde há um recolhimento desses dados para informar qual é o benchmark em cada área? Sim, esse aqui, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, é um ranking do LLM. Então, qual que é o melhor modelo para tarefas de código? Qual que é o melhor modelo para tarefas de segurança? Qual que é o melhor para criar códigos? Então, eu vou passar aqui para vocês. Esse aqui é um deles, esse LLM Leaderboard, e ele tem uma avaliação. Qual é o mais seguro? Qual é o mais menos propenso a ataques externos. Então, assim, você tem várias métricas que você avalia. A acurácia é uma delas. Então, você sempre vai estar fazendo trade-off. Às vezes eu quero um modelo que seja mais seguro, porque a tarefa que eu estou fazendo não, é com dado extremamente sensível, então eu preciso sacrificar, às vezes, um pouco de performance para ter um modelo mais seguro. Então, eu acho que eu não sei se eu já postei aqui para vocês, mas esse é um deles, de uma das empresas, mas existem outros similares, e eu procuraria por benchmark, esse é o termo que se usa tecnicamente. Então, é a comparação entre diferentes IAs para uma determinada e mesma tarefa. Perfeito, Bruna. Vamos dar continuidade, então, à tua apresentação e abrimos novamente, na sequência, mais perguntas para que nós tenhamos realmente uma roda de conversa. Perfeito. Eu acho que tem mais uma pergunta ali que talvez, Isso, Bruna, tenha a ver com o que você está falando, sabe? A Débora sim. Aquino Faça a colocou. pergunta, Fabiana. Gostaria de saber sobre ferramentas mais utilizadas no mercado hoje, além do ChatGPT e do Copilot. Tem alguma outra intuitiva que faça análises? Olha, essas são ferramentas de propósito geral, que é o que a gente chama é o GPT do GPT, é um Generative Pre-trained Transform, é um tipo do algoritmo. E ele é um modelo de linguagem natural. Assim como a gente estava falando, a gente tem o ChatGPT, que é da OpenAI, a gente tem o Copilot, que é da Microsoft, mas que no final das contas usa o modelo de ChatGPT. A gente tem o Claude, da Google, a gente tem Anthropic, alguns modelos. Então, tem alguns outros de propósito geral. Além disso, o que a gente está vendo muito? Ofertas específicas, e aí você já pega um modelo desse, o que eu falei para vocês de OpenAI, ChatGPT, etc., são os modelos e eles são para propósito geral. Você consegue aplicar ele para quase qualquer coisa, lembrando que ele é um gerador de imagem, texto e vídeo, eventualmente vídeo. Mas o que a gente tem visto cada vez mais são produtos criados por empresas específico em que eles pegam esse modelo e fazem um processo de fine tuning. Então, eles treinam ainda mais, eles fazem maior treinamento e eles adicionam mais dados para deixar aquele modelo tunado para uma coisa específica, e eles colocam isso dentro de um pacote e vendem como um produto. Então, por exemplo, no meio jurídico, a gente tem para revisar contratos. Você pode usar o ChatGPT e pode fazer isso diretamente, mas você tem que ir ali conversando e mostrando seus parâmetros, ou você pode comprar uma solução da prateleira de players como Thomson Reuters, por exemplo, que aí oferece o Harvey AI ou o CoCounsel, que além da base de dados do ChatGPT, ele é treinado também
em decisões da corte, ele tem acessos a. Ele é treinado com mais documentos do meio jurídico, então ele tem um maior nível de acurácia, ele te entrega melhores resultados, ainda assim ele vai alucinar, mas ele tem coisas específicas. Então, ou você pode usar o modelo geral e ter um acesso direto ao modelo geral, como o ChatGPT, o Copilot, ou etc. Ou você pode procurar soluções de empresas que peguem esse modelo, façam esse treinamento adicional, esse fine-tuning, e eles usam algumas outras técnicas, e já te dão um negócio um pouco mais mastigado, um pouco mais customizado para o que você precisa. Isso elimina aqueles riscos que eu falei para vocês de alucinação, psicofania, incompletude? Não, mas ele certamente, como ele vai estar melhor treinado para o contexto que você precisa, provavelmente ele vai te apresentar resultados melhores. Qual que é o problema disso, falando em adotando uma posição empresarial? É que você vai ter que ficar toda hora buscando e contratando novas soluções para determinadas coisas, e nem sempre isso, o processo de onboarding, de contratual, avaliação de riscos e tudo mais, às vezes pode ser muito moroso. Então, por vezes, é melhor, dependendo das tarefas que você está fazendo, pegar um modelo mais geral mesmo, e ir sozinho e ir ajustando e tentando usar para o máximo de coisas que você consegue. Mas existem esses diferentes formatos, e inclusive a criação de agentes. Por enquanto, a gente só está falando um pouco da inteligência artificial generativa nesse formato de texto, mas a gente também tem a questão dos agentes, que não só eles produzem e devolvem texto, mas eles também interagem com outros sistemas, eles conseguem mandar e-mail, eles conseguem fazer pedidos. Então, enquanto antes no ChatGPT você só pedia para ele fazer uma busca nas passagens, hoje, se você cria o agente específico pelo ChatGPT, você consegue criar esse agente para já efetuar a compra por você. Qual que é o grande problema? Nisso você concede autorização para que esse agente tome decisões autônomas. E aí entra uma nova série de riscos adicionais e tarefas que você precisa analisar bem para o que você vai conceder autorização ou não. Se executar operações financeiras, mandar e-mails externos da tua empresa, ou então é um universo muito amplo em que você pode as possibilidades são infinitas e as formas de você as atingir também são diferentes. Eu vejo aqui no chat também indicação do Grok. O Grok também é o modelo da SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. Tem uma ressalva específica sobre o Grok da questão ética. E quando eu falo ética, é sobre essa questão de IA responsável e aplicação de controles para que ela alucine menos, para que ela seja mais diversa, que o Grok em si, a empresa como estratégia, tem esse modelo mais pró-inovação e menos, a gente chama de corrimões. Então, ele é uma IA que, por muitas vezes, ele apresenta mais incidentes discriminatórios do que outros. Então, esse é a única ressalva que eu faço sobre o Grok especificamente, mas de novo, você pode ter riscos discriminatórios e coisas discriminatórias acontecendo em qualquer modelo, porque as IAs, no final do dia, elas são treinadas com a nossa base de dados humana. E ao longo da história humana, nós cometemos diariamente injustiças e discriminamos minorias, então a IA replica esse comportamento. Não é que a tecnologia é ruim ou a tecnologia é boa, mas ela aprende com o que a gente faz, ela é como um espelho. Então, aí que cada empresa vai ter a sua estratégia, como ela, muitas vezes, por exemplo, a Apple é uma empresa que investe muito em privacidade e usa isso como uma diferença competitiva para falar, olha, seus dados estão aqui seguros na Apple, blá, 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 blá. Outras empresas não, eu prefiro investir, por exemplo, em entregar uma melhor performance e não ser tão robusta na parte de segurança e privacidade. Então, existem todas essas nuances quando a gente está falando desse universo de IA. Bom, Perfeito. Tem uma outra Prosseguimos. pergunta ali, ó. Eu não sei se você viu essa. Rafael Dornelles comentou: o que você acha das IAs Perplexity e LM Notebook? Não bom, sei. a Perplexity eu nunca usei, mas eu já vi pessoas falando sobre e que ela de fato tem maiores taxas de qualidade. O notebook em si, o que eu também nunca utilizei, mas eu já vi as pessoas utilizando muito para criar. Elas pegam um material
e, olha, hoje eu quero aprender mandarim, né? Exemplo. Mas você coloca no notebook e ele cria um podcast e ele simula como se fosse dois apresentadores falando, debatendo sobre o tema X, mandarim ou qualquer seja o tema que você apresenta. Então, como um recurso educativo, ele é excelente. Eu acho que exatamente esse tipo de funcionalidade é o que a gente tem que explorar mais e mais. Temos ali também, a Rebeca comenta, gosto do Manu Hands-On, não sei, né? Não sei. Esse eu nunca ouvi, mas pulando aqui para a conversa, para o comentário do Vitor, e ele fala que ele é bem rudimentar na geração de modelos preditivos, como árvores de decisão, séries temporais. Aqui a gente pode entrar bem tecnicamente, mas qual que é o conceito? GPT, na verdade, ele é o algoritmo, ele é o modelo que a gente tem, que é o Generative Pre-trained Transformers, que é o que a gente tem com o ChatGPT, e é justamente essa habilidade de gerar, e antes a gente só tinha inteligência artificial preditiva, a gente só conseguia predizer com base nos dados. Desde 2022, quando a OpenAI soltou o ChatGPT, ele soltou com essa tecnologia do GPT, aliado com o LLM, que é um modelo de linguagem. Então, essa geração de novos tokens. Quando você fala aqui em modelos preditivos, árvores de decisão, esse, na verdade, são outros algoritmos. Isso é a IA tradicional. Isso é o que a gente chama de IA. No GPT, vocês viram naquele vídeo, tem diversas camadas, a gente chama de nodes, e fazem bilhões de conexões para fazer uma predição. Se a gente está falando de uma árvore de decisão, ultimamente a gente está falando de um algoritmo que vai ser intrinsecamente interpretável. Por exemplo, Bruna é elegível à aposentadoria? Vamos dizer que essa é a pergunta. Numa árvore de decisão, você vai olhando cada categoria. Bruna tem mais de 60 anos? Sim ou não? Bruna é contribuinte a X PTO anos? Sim ou não? Bruna é elegível, barará? Sim ou não? Então, você nem precisa usar modelos como o ChatGPT, que são IAs super complexas e custam muito mais em termos de energia e custo mesmo, porque cada token, quando a gente está utilizando inteligência artificial, cada token ele tem um custo para a OpenAI, porque ele tem um custo energético de gerar atividades, e esses modelos, quanto mais complexos, mais energia eles consomem e são melhores para tarefas mais complexas. Se você tem um processo bastante básico, você pode partir para uma automatização simples, e você não precisa nem estar usando um modelo tão complexo como o ChatGPT para fazer isso. Qual que é o grande ponto do ChatGPT? É que tem essa interface direta com o usuário. Então, para você conseguir ter acesso a um modelo simples de IA, às vezes num cenário de menor escala, às vezes você não consegue, então você usa o ChatGPT para isso. Mas esse é o ponto. Como ele pode alucinar, às vezes para essas tarefas menos complexas é melhor tentar buscar modelos mais simples. Bom, eu vou pausar aqui e eu vejo que acho que a maior parte das perguntas foram sobre a inteligência artificial em si e a forma de utilizar. E só mostrando para vocês aqui na prática, eu vou mostrar meu chat GPT para vocês, só para que vocês saibam. Por exemplo, se vocês estiverem usando na sua empresa o chat GPT, ele vai ter aqui embaixo o login falando, ó, esse é o seu chat GPT da sua empresa. Ou então o Copilot também vai ter uma função com um cadeadinho. Com relação à segurança e confidencialidade, é muito importante que vocês estejam dentro do contexto profissional. E se você está usando isso pela sua empresa, que você utilize esses modelos fechados e seguros, ou então, pelo menos, paguem a versão particular e desabilitem o treinamento dessa IA. E ainda assim, no ChatGPT, você pode ter modelos diferentes. Então, mesmo na interface que a gente tem aqui, você consegue ter... E aqui, se você olhar, ó, você tem modelos diferentes. Então, tem o ChatGPT que pensa, tem o ChatGPT padrão, tem o GPT-5 Pro, que ele é melhor para tarefas de pesquisa, e você também tem os modelos anteriores. Então, coisas que são melhores para pensamento avançado, às vezes você quer alguma coisa para fazer um código. Então, mesmo dentro de um modelo, mesmo dentro de um sistema específico de uma empresa, você pode ter diversos modelos.
E aí, de novo, que a gente volta naquela conversa de benchmark, de qual é o melhor e ideal a ser usado, essa é outra coisa para considerar. Não é só qual empresa é a melhor, mas qual modelo é o melhor. E isso está em constante desenvolvimento. Amanhã sai uma coisa. Quando saiu o DeepSeek na China, abalou e o mercado de IA perdeu 1 trilhão da noite para o dia, porque eles descobriram como treinar um modelo de maneira mais efetiva, gastando menos energia, com menos tempo e menos dinheiro. Então, você tem o tempo, é um mercado que está o tempo todo evoluindo. Então, o que pode ser verdade hoje, amanhã a gente já pode ter algo e isso já se tornou ultrapassado. Então, adotar essa mentalidade de aprendizado contínuo é essencial também para essa utilização. Bruna, uma questão, por favor. Como restringir o chat GPT para que ele absorva dados sigilosos? Eu sei que parece simples, mas às vezes o pessoal não tem esse conhecimento. Perfeito. Deixa eu fazer um teste. Eu vou mostrar para vocês em tempo real. Bom, uma das opções é você, se a sua empresa tem um contrato com o OpenAI e vocês têm o ChatGPT, mas talvez não seja o caso de muitos, né? Então, como você pode fazer de uma maneira particular, pelo menos? Deixa eu abrir aqui uma janela, só um segundinho. E vamos entrar aqui no ChatGPT. Bom, se eu uso assim, se eu só entrei no ChatGPT e uso da forma que ele tá, eu estou usando o modo público do ChatGPT e ele vai treinar com os meus dados. A OpenAI vai usar o que eu estou colocando ali para treinar e eventualmente isso pode ser. Qual que é o grande risco? Não é só que eles estão treinando nisso, mas isso pode passar a integrar os outputs para as outras pessoas. Então, se eu estou colocando aqui, ai, Bruna Godoy ganha X reais por mês, nananana, e a OpenAI treina com esses dados, há uma possibilidade real posterior, ainda que mitigada, existam controles nisso, mas existe a possibilidade de outra pessoa perguntar qual o salário da Bruna Godoy, e claro, é uma coisa muito específica, e essa pessoa começar a obter esse tipo de informação, e é aí que a informação acaba se dissipando e a gente perde controle sobre ela. Então, com o ChatGPT especificamente, como que você faz para ele não treinar nos dados, pagando uma licença para uso. E aí você cria a sua conta e eu vou entrar aqui, eu pago a minha conta, eu tenho a minha conta da empresa e eu tenho a minha conta particular. Eu vou entrar aqui nela para vocês, porque na minha conta particular eu desativei o treinamento e eu acho que isso é importante eu mostrar como faz. Alguma pergunta enquanto isso? Oi, Bruna, é a Débora. Débora? Boa noite. Eu tenho Boa uma noite. pergunta. Então, assim, na versão gratuita, eu não tenho essa opção, porque lá Não eu tem tenho exceção. eu tenho um modo que ele fala que é acesso temporário, né? Que aquilo que você digita ali não vai ser usado para treinamento, não sei o quê, mas aquilo então não faz muito Não, sentido. Ele eles de fato porque no final das contas é um modelo de negócio e como eles conseguem gerar e fazer dinheiro. Eles estão inclusive explorando a possibilidade de começar a incluir anúncios no chat GPT, porque qual que é o grande problema, e isso pode entrar em outro tópico da nossa discussão, é sobre a bolha da IA. Então, que tem a ver com o hype da tecnologia em si. Mas, no final das contas, é um modelo de negócios. E se você prestar atenção no seu Instagram, no LinkedIn, a Meta, o LinkedIn, todos eles estão mudando as políticas internas para passar a usar os dados que a gente, seja das coisas que a gente posta, e até mesmo nas nossas mensagens privadas, para treinar a IA generativa deles. Então, esse não é um problema único da OpenAI, mas a gente está vivendo uma nova era em que as questões de propriedade intelectual estão sendo super desafiadas, porque todo modelo de negócio dessas big techs é treinar em conteúdo proprietário de terceiros, em livros, em palestras, em redes sociais. Então, quando você usa esse ambiente fechado, é justamente quando você consegue exercer um pouco mais de controle. Você só consegue exercer esse controle, pelo menos aqui no ChatGPT, pagando sobre isso. Então, não. vou mostrar aqui para vocês, ó, eu fiz o login com a minha conta pessoal, e aí você vem aqui e eu não sei, bom, o meu tá em inglês, mas
deixa eu só reparar onde é. Aqui tem o Data Controls, que são os controles de dados. E vai ter uma opção que é melhorar o modelo para todo mundo. E é aqui que você tem que deixar isso sempre desligado. Porque aí eles não vão treinar com os seus dados. Então, é aqui que você desliga, pelo menos no ChatGPT. Nas outras plataformas, tem que ver especificamente qual é o caminho que vocês precisam seguir, mas esse é onde você desativa essa funcionalidade. Já que a gente já está aqui, eu vou mostrar para vocês outra coisa interessante, que é justamente no ChatGPT, como você consegue deixar ele um pouco melhor para o seu contexto, que é quando a gente dá para ele instruções customizadas. E aqui vocês vêm, de novo, vem aqui embaixo no seu perfil, clica aqui embaixo e vem em personalização. E vai ter uma parte chamada Custom Instructions, ou instruções personalizadas. E aqui é uma instrução geral. E aqui, por exemplo, no meu eu coloquei, haja como um assistente de domínio específico. O seu papel é me prover com informações que sejam corretas, neutras, estabelecidas em evidências científicas, guias regulatórios e fontes verificáveis. Se o tópico envolver questões legais, éticas ou sensíveis, por favor, diga quais são as suas áreas de incerteza. Quando você não tiver contexto suficiente, diga explicitamente sobre isso e sugira que um humano verifique. Não fabrique citações e não diga informações sem ter base para colocar. Isso aqui é o que a gente chama de um corrimão, um controle que eu, como usuária final, coloco no ChatGPT e ele vai me dar respostas um pouquinho melhor para o meu contexto. Além disso, eu forneço para ele um pouco mais de contexto sobre quem eu sou, qual que é a minha ocupação e como que eu utilizo o ChatGPT. Isso vai ajudar com que ele te dê informações mais precisas e você vai conseguir melhorar. De novo, esse controle que eu mostrei aqui para vocês de instruções customizadas, ele não vai eliminar que alucinações aconteçam, mas ele vai te dar respostas mais completas. E você pode tunar ele da maneira que você preferir. Eu quero que você adote uma linguagem informal, eu quero que você seja direto, ou eu quero que você explique tudo, tudo, tudo. Então, você pode conversar com ele, deixar ele mais a sua cara possível. Não é uma feature única do ChatGPT, mas também pode fazer isso no Copilot ou em outras IAs. E é uma coisa que eu percebo na prática que vem me ajudando bastante. E provavelmente vocês, como economistas, também fazer uma personalização específica para vocês também pode ajudar a ter resultados um pouco melhores. Bruna, tem uma questão aqui. Na minha experiência com o GPT, é o Vitor Catanzaro que faz isso. Na minha experiência com o GPT, observei que ele ainda é bem rudimentar na geração de modelos preditivos, como árvores de decisão, XGBoost e séries temporais como ARIMA. Você mencionou que existem modelos mais tunados para esses fins. Onde posso encontrá-los? Bom, eu já abordei essa questão do Vitor sobre árvore de decisão e outros modelos preditivos. No final das contas, esses são outros algoritmos e algoritmos mais simples, onde efetivamente contratá-los e achar leverage, utilizá-los de maneira fácil, eu honestamente não sei como é a melhor forma de fazer, porque é justamente esse conceito da IA generativa que a OpenAI trouxe, e que todas foram adotando de uma interface direta com o usuário, é um tanto quanto novo. Então, Vitor, eu precisaria fazer uma pesquisa mais aprofundada para entender qual a melhor forma de implementar esses modelos mais simples. Perfeito. Bom, a gente tem vários lugares para onde a gente pode levar essa roda de conversa. A gente ainda tem 25 minutos e tem algumas questões. Eu acho que eu vou falar um pouquinho com vocês sobre. Bom, a gente falou de riscos da IA generativa em si, mas uma coisa interessante de entender é que a IA ela tem essa característica multidimensional. Então, ela afeta as pessoas, ela afeta a sociedade, ela afeta as empresas, ela afeta grupos, ela afeta a democracia, porque ela justamente tem essa capacidade de agir em diversos propósitos. Então, ali eu estava falando com vocês um pouco sobre riscos específicos de utilizar a inteligência artificial generativa.
vamos subir para uma visão de 10 mil pés agora e analisar potenciais riscos que a gente pode ter da inteligência artificial em qualquer ramo. E essa é uma classificação que o MIT apresenta e ele divide mais de 2 mil riscos em 7 domínios diferentes. E a gente pode ter riscos de discriminação e conteúdo tóxico, a gente pode ter riscos de privacidade, cibersegurança. Privacidade e cibersegurança não só quando a gente está usando, mas também criminosos mal intencionados usando deepfakes. Então, tem casos em que companhias caíram nesse ataque de phishing, em que fizeram uma deepfake do CFO pedindo que fosse transferida uma quantidade X de dinheiro. Utilizava a voz e a imagem e foi feita uma transação na escala de milhões. Eu preciso achar essa notícia e compartilho com vocês, mas a questão da segurança é também utilizar a IA para quebrar em sistemas, porque ela pode fazer brute force e outras tentativas de ataque. Geração de informação errada, não correta, ou factualmente incorreta, ou completamente criada, atores maliciosos, riscos dessa relação com a máquina. Então, a própria superdependência que a gente pode criar da tecnologia. Então, pedir tudo direto para o ChatGPT, cria o meu primeiro rascunho desse relatório de perícia, ou existem já estudos que a gente está, como humanos, perdendo a capacidade cognitiva, porque a gente terceiriza esse pensamento crítico. Então, todos esses riscos são riscos que a gente tem que entender como sociedade, quando a gente pensa em inteligência artificial, em colocar inteligência artificial dentro das empresas, meios de produção, tudo isso a gente tem que entender, impactos econômicos. Então, no final das contas, a nuvem não existe. A nuvem, na verdade, é um computador de uma empresa terceira que está lá num local físico e consumindo muita energia para ele funcionar. Então, tudo que você salva na nuvem, na verdade, está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, é um lugar que a AWS tem diversos data centers, ocupam hectares e são computadores gigantescos, que é lá que tem um pedaço do seu backup, do seu iCloud ou do seu Google, que você acha que está na nuvem, tem um pedaço lá no backup da Amazon nos Estados Unidos, tem um pedaço aqui de backup aqui. Então, tudo, na verdade, tem um lugar físico e tudo tem um custo energético. E o custo energético da IA e cada vez desses modelos mais complexos é o gasto de energia. E é um dos grandes pontos da geopolítica em si, é como os países vão permitir e dar essa demanda energética que a IA requer. Então, esse é um grande debate na tecnologia. Então, a gente também tem que considerar impactos tecnológicos. Então, quando a gente vê a Amazon ou a Google está investindo no Brasil e vai trazer 200 bilhões para fazer um data center no Nordeste. Isso, num primeiro momento, nossa, que notícia incrível, vai injetar esse valor na economia. O que é peculiar sobre os data centers? Ele emprega muitas pessoas durante a construção, mas depois que ele está construído, ele precisa de pouquíssimas pessoas para continuar operando. E ele tem custos ambientais gigantescos, porque a IA, ela não só você precisa da energia para gerar a computação, mas você precisa resfriar todo esse sistema. Então, ele consome muita água, não é muito divulgado esses números de quanto a IA usa de energia. As novas leis agora, como por exemplo na Europa, vão começar a requerir essa divulgação. Então, existem estimativas. Tem um estudo do Wall Street Journal no ano passado que fala que um prompt de 100 palavras do ChatGPT consome aproximadamente 500 ml de água só para resfriar o data center que alimenta isso. Então, todas essas coisas a gente precisa considerar dentro da esfera de riscos, inclusive a redução de postos de emprego e substituição por novos, mas essencialmente substituição de empregos, e essencialmente limitações e falhas da própria IA em si. Então, esse cenário de riscos pode ser muito diverso e a gente pode aprofundar ele sobre perspectivas diferenciadas. Mas você pode ter quem que é o receptor de um dano causado por IA. Então, podem ser diversas entidades, pessoas, empresas, meio ambiente, o governo, grupo de pessoas eventualmente discriminadas, pessoas em si,
Então, você tem diversos agentes que podem ser afetados e esses riscos, eles vão para diversas dimensões. Você pode ter incidentes de segurança, você pode ter deepfakes pornográficos. Então, alguém gerando com o rosto de uma pessoa famosa vídeos pornográficos com a inteligência artificial. Isso é um risco que vem aqui muito aliado à discriminação e toxicidade e riscos socioeconômicos. Você pode ter um carro autônomo que atropela e mata alguém. Isso é um risco essencialmente de segurança. Então, você pode ter risco aos dados, você pode ter risco físico, você pode ter risco à saúde, você pode ter risco aos direitos humanos e fundamentais, riscos ao meio ambiente, à propriedade. É muito amplo. E esse é o ponto da tecnologia, e é aí que eu queria só entrar com vocês rapidamente no hype da IA e o hype da tecnologia em si. Então, assim, a IA, assim como qualquer outra tecnologia, a Gartner fez um estudo há alguns anos e criou esse gráfico aqui que se chama Como funciona, na verdade, a expectativa e a adoção de qualquer tecnologia. Então, num primeiro momento, a gente tem um gatilho tecnológico, onde existe essa descoberta, existe esse breakthrough. No caso da IA, cara, a gente já vem estudando e falando sobre IA desde os anos 50, desde 1956. Esse breakthrough que todo mundo começou a falar de IA aconteceu em 2022 com o ChatGPT, que existiu a IA generativa. Então, começou-se esse gatilho tecnológico. Todo mundo com medo de perder o que estava, as empresas começaram a anunciar nas suas ligações com investidores que iam investir em IA, dedicar grandes porções de dinheiro em IA. Então, vem esse pico das expectativas infladas. E isso aconteceu da mesma maneira também com a internet, com Big Data. Todo ano, a gente fala no meio tecnológico, pessoas que estão envolvidas em transformação tecnológica, que todo ano é um hype diferente. Uma época era blockchain, uma época era Internet of Things, outra era Big Data, um ano foi cloud, e nos últimos anos a gente está vivendo esse hype da IA. E a gente tem essas expectativas super infladas, e também infladas porque os CEOs dessas companhias de tecnologia, eles vêm e eles estão vendendo produto. Então, neles vendendo o produto que eles têm, eles precisam de fato falar, olha, isso aqui é transformador, isso vai mudar o mercado, isso tem a capacidade de X, Y, Z. Desde 2015, o Elon Musk vem prometendo carros 100% autônomos. E até hoje, ele não conseguiu entregar isso, porque a tecnologia tem limitações. Só que todo o mercado, a sociedade, é contada outra história. Então, esse ciclo do hype da tecnologia acontece. E a gente vem entrando agora com a IA, chegando nesse vale da desilusão. Então, tendo mais conhecimento de histórias de quando a IA dá errado, de quando, por exemplo, nos Estados Unidos, a Rite Aid é uma loja de departamentos gigantescas e eles implementaram um sistema de IA para reconhecimento facial para reconhecer criminosos dentro das suas lojas. Qual que é o problema disso? O sistema que eles usaram era treinado em imagens de circuito de câmera de TV com uma qualidade baixíssima. Ou seja, a IA começou a identificar erroneamente pessoas como criminosas, os funcionários da Rite Aid chamavam a polícia, gerando constrangimento para as pessoas, prendendo pessoas, e era especificamente pior com pessoas negras, porque tinha menos representatividade na base de dados. Então, essa é uma história de falha. A Federal Trade Commission nos Estados Unidos proibiu a Rite Aid de usar essa tecnologia por 5 anos. A gente tem a Optum nos Estados Unidos, é um caso muito famoso, em que eles estavam utilizando a IA para definir quando que um paciente teria mais acesso a cuidados. Como que eles faziam essa predição? Pelo valor que cada paciente gastava em cuidados com a saúde. Qual que era o grande problema disso? Historicamente, pessoas negras gastam menos do que pessoas brancas. Então, por mais que essas pessoas negras tivessem muito mais condições e doenças degradantes, elas eram elegíveis para menores taxas de cuidado por essa rede de hospitais, simplesmente pelo fato de serem negras. Então, essas coisas acontecem. Esses erros da IA, a gente tem a questão do governo da Austrália, que a Deloitte foi pega usando IA sem contar isso para o governo, teve que devolver $500 mil para o governo. Então, essas notícias de incidentes com a IA vêm se disseminando e vem se criando, a gente vem entrando nesse vale da desilusão. Mas com qualquer tecnologia nova é assim. Smartphone, quando começou,
com pagers, até o momento em que a gente, por exemplo, pensando em smartphone aqui, o iPhone seria uma ladeira do esclarecimento em que todo mundo começou a partir de então, adotar smartphones, e isso se tornou padrão para tudo. Mas no começo, com pager, quem viveu essa época, existia uma expectativa em cima disso, a tecnologia não entregava realmente o que ela prometia, então houve uma desilusão para então a tecnologia alcançar um platô de produtividade e se estabelecer. E isso é mais ou menos o que a lei de Amara. Amara era um pesquisador americano que também ele entendeu que a gente tende a superestimar a tecnologia a curto prazo, e isso gera essa frustração. Entretanto, a longo prazo, a gente subestima o seu efeito. E aí a gente pode pensar na Revolução Industrial, a gente pode pensar na internet. Então, a IA, no final das contas, é mais uma tecnologia. Então, você consegue fazer esses paralelos, mas entender que muito do que a gente ouviu e consumiu de IA até o momento, sim, é uma tecnologia de fato transformadora e ela tem uma capacidade gigantesca. Só que ainda assim ela tem as suas limitações, ela tem os seus riscos, que não houve um balanceamento de expectativas, inclusive com o mercado. Então, houve muito investimento, está havendo muito investimento em IA, e é por isso que agora muito se fala em uma bolha. Então, na última semana, várias notícias, principalmente nos Estados Unidos, sobre essa bolha da IA acontecendo, e a gente tem diversos fatores. Tem um estudo recente do MIT, e ele pesquisa nessas companhias de Fortune 500, que são as maiores da Bolsa Americana, e eles perceberam que só 5% dos projetos piloto de inteligência artificial de fato foram implementados e trouxeram valor para as empresas. Porque há essa expectativa, esse hype, esse medo de perder. Então, a gente vê muitas lideranças de empresas falando: a gente precisa ser AI first, IA primeiro. Sendo que com IA em si, você não primeiro tem que pensar em qual a solução, mas primeiro qual é o problema que eu estou tentando solucionar. Se eu só estou tentando buscar ferramentas, não vai me trazer muito resultado e, no final das contas, não vai adiantar. Então, é melhor eu, internamente, pensando em transformação digital, quais são os problemas que eu tenho para resolver? Quais são as coisas que eu posso colocar em processos e que eu posso automatizar esse tipo de processo? É aí que a gente tem que entender que é onde a IA realmente traz valor. Então, às vezes pode ser na revisão de contratos, ou às vezes pode ser me ajudar para o meu dia a dia, por exemplo, me ajudar a gerar newsletter com os conteúdos semanais. Criei um agente para isso e ele já me traz isso e eu reviso. Então, antes eu perdia 10 horas semanais fazendo isso, hoje eu faço 2. Mas eu precisei passar um tempo configurando esse agente, mas é um processo simples, fácil de eu automatizar. Então, as empresas estão percebendo que muito investimento foi feito, mas de fato, valor real e returns of investments, que eu posso provar o quanto eu economizei ou quanto eu deixei de gastar, ainda está muito difícil você ter esse tato dos dados, e aí que a gente tem essa bolha da IA se formando, principalmente também por outra coisa. Esse é uma imagem que a Bloomberg publicou, e ele mostra um pouquinho, ele é um pouco similar à bolha do dot-com que se formou nos anos 90 nos Estados Unidos. Mas você tem esses grandes players de tecnologia. A NVIDIA é quem faz o design dos chips. A OpenAI é uma empresa que cria os modelos. A Microsoft é a empresa de computadores e sistemas que integra esses modelos. Mas você vê que você tem esses investimentos bilionários entre elas, e muitas vezes é um dinheiro: olha, eu estou te investindo 100 bilhões aqui, mas quer dizer que 95 você tem que trazer de volta em retorno para mim. Então, para o mercado, você dá essa impressão de grandes fluxos de dinheiro, mas na verdade você vê que tudo isso está girando entre mesmas empresas. E claro, eu não sou especialista econômica para falar sobre isso mais a fundo com vocês, mas eu quis pelo menos introduzir esse conceito, porque principalmente nessa última semana, muito vem se falado sobre a bolha de IA e como ela pode estourar nas próximas semanas. Inclusive, um dos grandes investidores que previram a bolha imobiliária em 2007, ele moveu mais de 1 bilhão dos seus investimentos, tirando isso da IA, indicando que provavelmente isso deve vir a acontecer. E você tem, nessa última semana, os CEOs, os CFOs e os executivos dessas grandes empresas de tecnologia falando: a gente é muito caro para falhar, a gente vai perder a guerra geopolítica contra a China, a gente precisa desse tipo de investimento. Então, a IA, esse é um outro ponto sobre a IA, ela é extremamente ligada com a geopolítica,
E você tem essas duas grandes potências, China e Estados Unidos principalmente, se contrapondo e investindo muito forte em infraestrutura, em tecnologia, em questões de terras raras. E aqui também eu vou dar um panorama bem rápido para vocês, mas eu vou indicar um curso específico do professor Diogo Ortiz, ele é PhD, ele dá aulas na PUC, e tem um curso extremamente interessante sobre geopolítica da IA, que vocês podem entender um pouco melhor. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que Estados Unidos e China têm estratégias diferentes. China, já desde 2017, ele vem com esse AI, esse plano de desenvolvimento da IA, em que você tem uma abordagem mais centralizada e liderada pelo governo, enquanto nos Estados Unidos é descentralizada e é pelas empresas. E você tem essa corrida e tá todo mundo querendo atingir a inteligência artificial geral. E o plano da China é conseguir fazer isso pelo menos até 2030. Então, você tem estratégias diferentes, você tem cenários regulatórios distintos. Antes do Trump entrar, o Biden tinha assinado uma ordem executiva falando que você tem que desenvolver sistemas de IA que sejam seguros e sejam éticos e sejam bons para o meio ambiente. Uma das primeiros atos do Trump no novo governo foi falar, não, isso está atrasando a inovação, vamos eliminar e vamos focar na corrida com a China. E esse ano eles soltaram o America's AI Action Plan, que justamente, ele explicitamente nesse plano, ele fala que a ideia é dominar nessa competição, e como a gente tinha a guerra espacial, a corrida espacial lá atrás, hoje a gente tem a corrida da IA. Só que tem outras questões que também a gente tem que considerar. Tem coisas como, por exemplo, terras raras, e eu acho que vocês viram algumas discussões, inclusive interesses internacionais no Brasil em razão disso, porque a gente tem a segunda maior reserva de terras raras no mundo. A primeira fica na China, a segunda e a terceira são Brasil e Vietnã com a mesma quantidade. Qual que é o ponto? A gente não explora quase nada dessas terras raras, nem nós, nem qualquer outro país do mundo, exceto a China. A China está muitos anos à frente, eles fizeram um plano de desenvolvimento tecnológico, investimento em ciência, tecnologia e desenvolvimento. Então, a maior produção efetivamente e extração dessas terras raras acontece lá, porque não é só extrair, mas esses materiais que a gente chama de terras raras, eles são combinados entre os vários materiais, e o processo de extração para tornar isso utilizável, para transformar em silicone, para usar em chips e outros tipos de materiais, é extremamente complexo, caro e depende de uma tecnologia super especializada, e que hoje os países não têm acesso. Então, por mais que os Estados Unidos hoje comece a explorar as terras raras, até eles conseguirem fazer uma produção de chip na quantidade e na escala que eles precisam para suprir a demanda da OpenAI, da Microsoft e cumprir as promessas de todas essas Big Tech, ainda assim, mesmo se eles começarem amanhã, ainda assim não é suficiente. Então, a China fez quase que um cerco estratégico ao longo disso. E tem coisas que é importante a gente entender também. A NVIDIA, que é essa grande empresa, que é uma empresa hoje de mais de 1 trilhão, ela é responsável pelo design dos chips. Então, eles não têm uma manufatura, eles não fabricam o chip. Eles essencialmente dependem da TSMC. A TSMC é uma empresa que fica na Holanda, majoritariamente, era, pelo menos até alguns meses atrás, controlada pela China. O governo da Holanda, no último mês, ou nos últimos 2 meses, tirou uma lei de 1950 e deu entre aspas, golpe e tomou o controle da China, que está em território holandês, mas tomou o controle dessa empresa. Então, essa TSMC é quem faz a manufatura dos chips. Enquanto a ASML, que é uma empresa que fica em Taiwan, e aí sobre o maior controle chinês, é quem fornece a tecnologia de litografia para manufatura desses chips. Então, existe uma cadeia de suprimento por trás da IA, e é por isso que, de novo, eu falo, quando a gente fala em IA, em nuvem, tudo parece muito abstrato, mas tudo, na verdade, tem um local físico e precisa de recursos naturais para você fazer esses chips, e o tipo de tecnologia que é necessário é extremamente avançado. E para você construir essas fábricas, para construir a extração, tudo isso demora anos. Então, por isso que você tem esse novo cenário global entre China e Estados Unidos,
em que Estados Unidos sempre foi a maior potência mundial e a China se contrapondo e cada vez mais, pela forma estratégica que ela agiu nos últimos anos e pelo investimento que ela fez em ciência, tecnologia e educação, ela tem se mostrado, e esse domínio da cadeia de produção e essa possibilidade de extração de terras raras vem colocando a China em um cenário muito mais favorável. Claro, é um cenário geopolítico, a gente pode ter diversos tipos de conflitos, inclusive militares, eventualmente. Mas tudo isso é importante analisar, porque tudo isso pode ter um impacto na economia e no impacto que a IA vai ter na economia. Então, eu quis só dar esse panorama geral. Depois eu vou compartilhar todos esses slides com vocês, mas principalmente esse curso muito interessante do professor Diogo Cortis. Ele fala bastante sobre cadeia de suprimento e sobre geopolítica IA em si. É muito interessante para quem tem um interesse. Vou fazer uma pausa aqui e voltar com vocês. Bom, Bruna, diga. estamos com 20 horas e 26 minutos, né? Então, acho que o nosso tempo está quase se esgotando. Eu gostaria de deixar pelo menos 5 minutos disponível para algum questionamento que alguém pretenda fazer. Pode já falar no próprio microfone, né? Só peço que seja breve, porque vamos tentar terminar, segundo nossa previsão, no máximo até 20 horas e 35 minutos. Ok? Então, se alguém tem algum questionamento, por favor, pode fazer. Comentário. E não precisa ser relacionado com geopolítica, sobre chips, terras raras. Esse tema também pode ser sensível por questões políticas, inclusive. Mas qualquer dúvida que vocês tenham sobre IA, sobre os modelos, sobre o que é IA responsável, fiquem à vontade. Perfeito. Eu prestei muita atenção logo no início, quando o Fabiano fez o comentário que ele tem usado nos seus laudos periciais o recurso da IA para melhorar a redação, dar mais qualidade. A única preocupação que eu tenho, Fabiano, é quando você cita lá dentro do teu laudo algum aspecto legal, né, que de repente. E isso aconteceu recentemente com um caso de um advogado amigo meu, na defesa de uma ação, né? Ele viu a argumentação da outra parte e, por curiosidade, o outro advogado colocou várias jurisprudências, né, na sua defesa. E ele, por curiosidade, né, ele foi verificar se aquilo era verdadeiro. E de 10 jurisprudência colocada, todas eram fabricadas por IA inexistentes. Então, na hora que você usar a inteligência artificial e tiver que recorrer a algum dado jurídico, alguma questão que sustente a tua afirmação, tome o cuidado de conferir se aquilo realmente está de acordo com a lei, né? Se não é alguma coisa criada e que possa te comprometer. Esse é o único cuidado, né? De ter segurança na fonte da informação, né? Eu também sou perito, né? E procuro fazer com que o meu laudo tenha sempre uma boa redação, inteligível. Inclusive, digo sempre que os peritos devem cuidar, né? Que colocou uma vírgula no lugar errado, a interpretação do resultado é bem diferente. Então, foi esse o comentário, só que faço aquilo que você apresentou lá, logo no início, né, que me chamou a atenção. Eu Perfeito. quero crer. Pode fazer algum comentário breve, por favor. Não, obrigado, Paulo. Beleza. Então, vamos dar por encerrada a nossa roda de conversa hoje sobre os riscos e oportunidades da inteligência artificial. Para quem não sabe, a Bruna é minha filha. Então, hoje estou me apresentando. Eu sou o pai da Bruna, né? Eu a convidei para vir participar conosco desta roda de conversa, ela aceitou. Eu quero agradecer profundamente. A Bruna está em São Paulo, né? Ela mora em São Paulo. Agradecer dela ter se prestado a vir aqui,
transmitir conhecimentos a todos nós. Muito obrigado, Bruna, em nome do Conselho de Economia, em nome da Fabiana, em nome do Amarildo, do Gilberto, do nosso presidente Bega, do nosso vice-presidente Tiago, né? A Fabiana, que nos deu toda a assistência aqui. Foi uma oportunidade muito grande de nós trocarmos ideia. Realmente tivemos uma roda de conversa hoje aqui, né? Bruna, sinceramente, muito obrigado, tá? E o Conselho de Obrigada. Economia está à tua disposição para o que você precisar. Um abraço a todos, agradeço a participação. Estamos encerrando com 36 participantes, mas já tivemos acima de 50, né? Nós sabemos que as pessoas têm compromissos e muitas vezes até gostariam. Mas essa palestra vai estar disponível no YouTube, a Fabiana brevemente libera, né? E só tenho a agradecer. Obrigado a todos pela participação. Um grande abraço. Obrigada. Obrigada, viu? Foi um prazer de novo estar aqui. Contem comigo. E desconto familiar fica melhor, né? Fica mais fácil. Mas obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Podem entrar em contato comigo. Vou também passar meu LinkedIn caso vocês tenham mais dúvidas ou queiram falar mais sobre isso. E fico também à disposição. Agradeço aos conselheiros. Pai, obrigada também. Mas boa noite a todos. Obrigada por tomarem esse tempo e espero que tenha sido produtivo para vocês. Um grande Muito abraço a obrigada, todos. Bruno. Obrigada, Bruna. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, Maria. Obrigada.